Olá pessoal, meu nome é Guilherme Machia e hoje vamos continuar o estudo da obra de Humberto Eco, A História da Feiura. Bom, entramos agora o período clássico, período da Grécia e Roma. Aqui Humberto Eco vai citar a relação do feio e do belo nesse período. E nessa questão, Grécia e Roma, a coisa mais importante que vai dar início a essa visão, onde vai se apresentar de forma muito forte e vai influenciar na vida dos seres humanos, é na mitologia, na religião, é na mitologia greco-romana. Então, ele vai mostrar a questão do feio não só estético, físico, como os deformes, os disformes, deformados, como seres mitológicos como os sátiros, o centauro, o minotauro, os gigantes, sereias, né, as ninfas, mas também a questão de moral, de comportamento, o feio na questão do moral, do comportamento. Os deuses, por exemplo, que têm a beleza, o padrão de beleza, bonitos, belos, né, corpos esculturais, mas agem com comportamentos relacionados à feiura, ao grotesco nesse sentido, olhando hoje como comportamentos de ciúme, de ódio, de traições, de vícios em sexualidade, em comida, em vingança, tudo relacionado a comportamentos que somos muito parecidos nisso. É por isso, então, que a mitologia grega, os deuses, vão ser espelho dos gregos e dos romanos, em que um seria o espelho do outro, no caso, não é? Eles vão usar a mitologia grega, os deuses, as criaturas, para se compararem. O ser humano vai precisar de uma comparação. Então, se comparam com deuses que se parecem com eles, com forma humana. Esses deuses como Zeus, Apolo, Hera, Afrodite, Hermes, e vários outros, né? Poseidon, mas que há uma soberania, deuses com forma humana, mas que têm poderes sobrenaturais, não é? É diferente desse Deus hoje que só faz o bem, só o amor, que a questão do Deus da mitologia greco-romana é um Deus que ama, que cuida, mas que pune, que sente vingança. Seria uma forma dos primeiros filósofos trazerem essa ideia para as pessoas começarem a buscarem essas crenças, essa mitologia, como uma forma de manipulação, assim como existe hoje e sempre existirá. A religião ainda trabalha como uma forma de manipulação de massa e dominação política. Então, será apresentado dessa forma. E uma das figuras muito importantes é Príapo. Príapo é um deus não tão importante como os outros, mas um deus que era visto como um espantalho, né? Os camponeses colocavam ele nas hortas, nas plantações, para espantar os bichos, pássaros e ladrões, todos assaltantes. Os assaltantes ladrões acreditavam que Príapo poderia fazer coisas ruins. A questão é que Príapo era um deus que possuía um falo gigante, um pênis gigante. Aí entramos nessa concepção agora da ideia do feio de Humberto Eco, quando a gente retrata de questões de órgãos sexuais. Os órgãos sexuais no passado eram uma forma de ser vistas ou de beleza, como Michelangelo, ou às vezes trazendo na comédia ou de forma satírica, de uma forma grotesca, feia, um ato sexual lascivo, animalesco, na forma de comportamento. Então, Príapo possuía um pênis gigante e essa imagem de Príapo, essa estátua, ela é colocada nas plantações para espantar esses assaltantes. Acreditava que o pênis estava ligado muito à virilidade, e a gente liga essa relação também ao símbolo fálico. É nesse tempo, nesse período, que vão começar a aparecer a questão dos símbolos fálicos, ou seja, fálicos vem de falo, então o poder do falo. O falo, o pênis, significava o poder masculino, o poder da dominação masculina. Então todos os objetos, como por exemplo os cetros que os reis
cajados que imperadores usavam, estava ligado a um símbolo fálico, né? O poder viril, o poder do homem, ligado ao pênis. Eu tenho pênis, eu tenho poder, virilidade, eu que mando. Uma questão de visão que hoje chamamos de machismo, mas na época não havia esse termo. Então, pessoal aí que defende a questão de machismo, feminismo, tá? Não tinha esse conceito na época, não vamos discutir isso, estamos discutindo o conceito do período, eles não tinham essa visão. Assim como a homossexualidade era vista de forma comum, não é? Nesse período da Grécia e Roma Antiga. Então Príapo seria esse deus com esse falo enorme que espantará por causa do falo, ele amedronta os assaltantes e pássaros, pois o pênis dele tinha poder, não é? Digamos assim. E temos as figuras mitológicas que ligamos à questão do feio estético, do feio disforme, deformado, grotesco, como, por exemplo, o deus Pan, o sátiro, as ninfas, né, a sereia, os gigantes, centauro, minotauro, temos Medusa, né, que são seres, por exemplo, digamos, por exemplo, no exemplo de centauro, minotauro, o deus Pan, as sereias, acontece ali um zoomorfismo, zoomorfia, zoo, animal, morfismo, homem. Então uma fusão do homem com o animal, com seres da mitologia que eram misturados entre um corpo de homem e animal, dando uma característica animalesca. Isso a gente analisa, a gente tenta entender essa crítica com a questão de seres com comportamento ainda muito instintivo, né? Seria uma forma de retratar nós, seres humanos, quando nos comportamos nos excessos, nos instintos. Então, a parte do umbigo para cima, do chakra, vamos chamando na religião hindu, do chakra do umbigo até a cabeça, nós temos a questão do humano, das emoções, dos sentimentos, da energia, do pensamento. O homem pensa, o homem raciocina, o homem tem emoções, sentimentos. E quando vamos para a parte de baixo, do pelo do animal, o órgão sexual já do animal, o pé de cabra, né, o rabo, essa parte animal, por exemplo, do centauro, do minotauro, do sátiro, ligamos ao instinto, aos instintos nossos mais primitivos, a fome, sexo, ao tesão, a raiva, ao ódio, a fúria, todos os instintos primitivos, instintos baixos, que estamos ligados às zonas baixas, né? Então, essa é a questão quando Umberto Eco cita o feio. Começa na mitologia. E um dos mais importantes mestres da literatura, contador de história, se chama Homero, que vai tratar toda essa questão na sua obra Odisseia, né? Que ele escreve essa obra, na verdade, ele não escreve, né? Ela era contada, né? Ele não escreveu. Homero, na verdade, disse como foi passado de boca em boca as suas histórias. Se tornou um grande escritor por sua grande inteligência e foi passado as histórias. Ele vai passar, tanto que temos esse termo, né? Histórias homéricas, histórias épicas relacionado às deuses, a figuras mitológicas, de forma extraordinária, citando esse grotesco, esse feio, deformidade, comportamentos de excessos e toda essa loucura, essa visão do feio. Vejo vocês no próximo capítulo, onde continuaremos na obra de Umberto Eco. Até mais!